Então, boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amiga, aos nossos irmãos menores. Possamos, a partir desse momento, ir acalmando os nossos pensamentos, o nosso espírito, serenando o nosso coração. Possamos agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer por mais um dia, agradecer nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, nos fortalece naquilo que é necessário, nossa Mãe Maria Santíssima, Irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Em especial nessa noite de hoje, as equipes veterinárias, responsáveis pelos cuidados junto aos nossos irmãos menores, e toda a equipe de Irmã Anastácia que estão aqui nos amparando e prepararam tudo aquilo que estamos recebendo e aqui ainda nós receberemos nessa noite de hoje. Então possamos juntos, através do estudo do Evangelho, através das preces, das vibrações de amor e de luz, trabalharmos no amor, recebermos e doarmos tudo aquilo que nos for possível. E como sempre, nós damos início aos nossos trabalhos de quarta-feira com a oração de São Francisco cantada. Então pedimos que soltem as vozes e possam cantar com a gente. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Vamos na sequência. Hoje nós fazemos um evangelho mais curtinho. Alguém gostaria de abrir o evangelho hoje? Alguém? Pode ser não? Não. Você não? Bom, então, hoje o Evangelho foi aberto, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que caiu foi o último item desse capítulo, que é, já nas instruções dos Espíritos, missão do homem inteligente na Terra. Não tem como a gente falar desse capítulo sem nós entendermos o contexto a respeito dos pobres de espírito. Se hoje eu perguntasse a qualquer pessoa, nossa, trazendo um exemplo, eu falo, nossa, que pessoa pobre de espírito, né? O que a gente pensa quando a gente fala que alguém é pobre de espírito? O que vocês dizem? O que é um pobre de espírito? Nossa, esse cara é muito pobre de espírito. É uma pessoa ignorante, uma pessoa rude, uma pessoa, quem sabe, aí, que está tendo algumas atitudes que não são legais, né? Só que quando nós vamos interpretar as passagens, essa passagem especial do Evangelho,
ela vem de um ensinamento de Jesus que dizia que são bem-aventurados os pobres de espírito. Mas esses pobres de espírito nós podemos trazer pelo lado assim, meio que pobres em espírito. Aquele que é rico em espírito, ele está cheio, o espírito dele está inflado, é orgulhoso. Quando a gente fala ele é pobre de espírito, ele é um espírito que não se coloca numa posição muito alta. O pobre de espírito é aquele que está com o seu espírito assentado ali, né? É o humilde. Então, nós precisamos interpretar pobre de espírito como humildade, né? E lembrar que Jesus, ele veio trazer realmente o amor e o exemplo de humildade, né? Ele colocava, porque a característica do humilde é ele se colocar no mesmo nível dos demais, compreendendo que estamos todos no mesmo nível, né? E se não o estamos agora, estaremos um dia, porque essa é a destinação que Deus legou a cada um de nós. É a igualdade, a possibilidade de todos nos tornarmos perfeitos. Então hoje pode ser que eu sou um pouquinho melhor no quesito, mas o meu irmão ele é um pouquinho melhor em outro. Ou hoje eu posso estar um passinho à frente, mas amanhã estaremos ao mesmo degrau ali, ou quem sabe até esse irmão vai a me ajudar na elevação, no meu crescimento espiritual. Então, é a compreensão real de que somos todos filhos de Deus, destinados ao mesmo final, né? E que estamos aí caminhando juntos, e que ninguém é melhor do que ninguém. Então, essa é a humildade, é a compreensão de que estamos realmente todos aí com a necessidade de caminharmos juntos e não temos a mesma origem, teremos o mesmo final, somos e estamos submetidos às mesmas leis, e não é porque momentaneamente um ou outro pode se encontrar numa posição favorável em determinado aspecto que ele ou que nós podemos nos considerar melhores do que os demais. Então a humildade ela é nesse sentido, né? Então aquele que é pobre de espírito é aquele que é humilde. E Jesus cansou de nos ensinar sobre a necessidade da humildade, de extirpar, de tirar de nós o orgulho e o egoísmo que são as chagas da humanidade que nos prendem ainda à inferioridade, que nos prendem ainda ao material, que nos prendem ainda aos mundos mais grosseiros, ao invés de podermos vivenciar a felicidade prometida aos espíritos que vão se desapegando, que vão se libertando, que vão crescendo, né, espiritualmente. E aí a gente vem para esse item, né, que foi aberto hoje. As instruções dos espíritos elas vão falar justamente sobre orgulho e humildade, né, que são os opostos, né? O orgulhoso ele é o contrário do humilde, né? E finalizando esse capítulo vem essa missão do homem inteligente na Terra. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo em que habitais. Olha o que ele traz aqui para nós. Aquilo que nós consideramos como saber, ele é relativo. Por quê? Porque eu posso saber, eu posso ser um doutor, né? Tenho conhecimento sobre a medicina, então eu sou muito melhor e mais estudado que os demais. Tudo bem. Retornando ao plano espiritual, vocês lembram do André Luiz? André Luiz, que também era doutor aqui na Terra, retornando ao plano espiritual, ele foi doutor lá? Não. Ele foi paciente lá, ele foi, como diz, né, para a área das poeiras e detritos, né? Pegar o escovão, pegar o rodo e foi para a limpeza, para ajudar, assim como os demais. A grandeza no plano espiritual não se faz assim como aqui na Terra pelos títulos e posições, e sim por aquele que mais ama, aquele que mais se desenvolveu moralmente. E a medicina relativa ao espírito, que é a nossa vida verdadeira, não é a mesma daqui da Terra. Porque a constituição física do espírito não é a mesma daqui da Terra. Quem sabe nos outros mundos habitados, né, conforme já nos ensinam os espíritos, que há muitas moradas na casa de meu pai, ensinamento de Jesus, mas que são complementados pelos espíritos, mostrando para nós que nas muitas moradas existentes no universo, muito possivelmente a constituição física dos que lá habitam são diferentes daqui. Então a minha medicina utilizada aqui na Terra não vale para o plano espiritual,
não vale para os outros mundos. Então, a relatividade do meu saber nesse momento. Agora vamos pensar, se eu volto a reencarnar no planeta Terra, sendo eu doutor, eu estou dando um exemplo da medicina, pode ser da engenharia, pode ser da química, pode ser das artes manuais, mas vamos dizer que eu desencarnei como médico e eu retorno depois aqui no planeta Terra. Porém, no meu plano reencarnatório não está exercer aquela função. Então eu venho com o véu do esquecimento, eu posso até ter aquilo como um conhecimento do meu espírito, mas que nessa minha encarnação não vai ser manifestado, porque eu não tive oportunidade de voltar a ter contato com aquilo, então eu não vou mais acessar esse tipo de conhecimento. E muitas vezes o tipo de conhecimento que eu tenho hoje, ele vai se tornar obsoleto amanhã, porque os recursos, a tecnologia se desenvolveu e às vezes aquele método já não é mais utilizado, porque existe outro melhor. Então tudo aquilo que a gente coloca num pedestal, nos colocando num patamar maior ou melhor do que o outro, é momentâneo, é transitório, é passageiro. Então nós nos achamos melhor do que o outro de uma coisa que amanhã pode ser que caiu em desuso. Às vezes o outro não teve a oportunidade que eu tive, a minha missão foi diferente do outro, o ambiente que eu fui inserido foi propício para eu desenvolver aquele determinado ponto e fazer bom uso dele para que aquilo se tornasse algo de real valor e de valor não perecível para o meu espírito. Então por isso que é colocado para nós dessa relatividade das coisas. Então às vezes o conhecimento que eu tenho hoje, ele é um conhecimento pertinente somente ao agora. Retornando ao plano espiritual, aquilo não faz mais sentido. E aí eu me coloquei numa posição, eu pisei no meu irmão, eu fiz aquilo gerar más consequências espirituais para mim, achando que eu era melhor do que o outro. Né? Mesmo supondo que és uma sumidade, né, super inteligente nesse globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses Deus fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que as use para o bem de todos. Então eu já dei uma adiantada, né? Então Deus, né, nos seus desígnios, vamos falar, o que é esse desígnio de Deus? Lá antes da gente reencarnar, né, os nossos engenheiros do plano espiritual falaram, vamos bolar a encarnação do Augusto. Lá eles vão fazer os planos que são necessários para que ali sejam exercitadas as minhas necessidades, os pontos que eu preciso me aprimorar, o lugar que eu vou ter que estar inserido, às vezes uma habilidade que eu vou ter que desenvolver para que aquilo gere, né, aprendizado para a minha vida. Então Deus, né, nos seus desígnios, através dos seus mensageiros, das suas leis, Ele nos colocou em determinadas posições para que aquela situação ela fosse a melhor ou aquela que é necessária para o nosso desenvolvimento, para colocar ali os nossos aprendizados à prova. Então não é motivo para falar, nossa, foi todo mérito meu. Não, estava nos planos da espiritualidade, no seu plano reencarnatório, você ter tido a oportunidade de estudar, você ter algumas portas terem sido abertas para a gente se desenvolver em determinada área. E a gente coloca tudo como sendo, é meu mérito, eu sou melhor do que o outro. Às vezes não estava, aquele outro não teve oportunidade das mesmas oportunidades que nós tivemos, né? É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Lembrando, né? Existe naquele capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um ponto que eu acho que é fundamental a gente compreender e vale para tudo na nossa vida. Ele fala que o problema não está na coisa, mas a consequência que a coisa traz. O que ele quer dizer? Não é determinada situação que vai fazer que seja bom ou ruim. É o que aquela situação vai gerar em mim, ou o que eu vou fazer com aquela situação que vai valer a pena. Que nem eu sempre digo, uma doença, ela é ruim ou é boa para nós? Não é ruim? É ruim estar doente. Nossa, eu desenvolvi um problema cardíaco. Eu tenho pressão alta. Isso é muito ruim. Depende.
Por quê? Porque às vezes eu detectando um problema cardíaco, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou cuidar mais da minha saúde. Então, se eu não tivesse detectado aquilo, eu poderia ter uma sobrevida de 1 ano. Mas eu comecei a cuidar da saúde e eu vou viver mais 30 anos. A doença foi ruim ou foi boa para mim? Eu ia morrer em 1 ano. Morri 30 anos depois. Foi ruim ou foi bom? Foi boa. Então, o problema não está na coisa, mas a consequência que a coisa traz. Ter diabetes é ruim? Muito ruim, né? Mas e aquela pessoa que tem diabetes, o resto da vida ela cuida da saúde, ela faz caminhada, ela corta o doce. Ela tem uma vida ótima. Porque aquela doença foi um estímulo a ela cuidar da saúde dela. E ela poderia ter uma vida desregrada se ela não tivesse descoberto aquela doença. Às vezes ela continuasse com os velhos hábitos, ela podia infartar. Ela poderia ter tido um outro tipo de enfermidade que a prejudicasse muito mais do que ela tendo cuidado. Então o problema às vezes é a solução. Como diz o capítulo, o mal e o remédio. O mal às vezes é o remédio. Então, aqui ele traz, às vezes aquela posição que você foi colocada, ela pode ser motivo de queda ou motivo de crescimento. É dito para nós, né, que o dinheiro é uma das provas mais difíceis, né? É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então nenhum rico pode entrar no reino dos céus. Imagina uma pessoa que tem muito dinheiro e ele consegue fazer muito pelos outros. O dinheiro não foi uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de desenvolvimento para os outros? Porque ele foi bem aplicado. Agora, quando a gente pega aquilo e utiliza para o nosso benefício pessoal, para a saciedade das nossas vaidades, das nossas paixões, somente para o nosso egoísmo e orgulho, aí ele foi um motivo de queda. Então, o que ele fala? Às vezes aquela pessoa ela foi colocada naquela posição, teve oportunidades, para quê? Para ajudar os demais. Eu estou dando um exemplo do médico. Às vezes aquele médico ele vem para salvar vidas, para ajudar os outros, para ensinar, para dar exemplo. Mas não, eu sou um doutor. E como doutor eu sou melhor que todos os demais, porque eu estudei, porque eu estou com a vida nas minhas mãos. Pode ser um motivo de colocar o meu orgulho acima de tudo e não usar essa posição em que eu fui permitido estar para realmente gerar prosperidade, vida, cura, né? Ensinamento. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve se fazer dele. Por exemplo, uma enxada. Ela é boa ou ela é ruim? Boa, né? Não é para carpir, para tirar a praga, mas se eu pegar a enxada e dar uma enxadada no outro, é o uso que eu faço dela, né? A natureza do instrumento indica o que se deve fazer dela. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu trabalhador não lhe mostra que ela deve cavar? E que dirias se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Usamos uma posição em que fomos permitidos estar para se colocar, como ele falava aqui, né, levantando uma ferramenta de crescimento, de trabalho no bem contra o nosso Senhor. Né? Porque Deus ele espera o quê de nós? Já foi dito, né? Que nós possamos fazer pelo menos aqueles pequeninos aquilo que nos foi feito. Né? Jesus fala, olha, eu só peço em troca, Deus só pede em troca de nós que nós possamos dar do supérfluo àqueles que nada têm, daquilo que nos sobra àqueles que nada têm. Então é o que eu estou falando, do recurso que nos foi dado àquele que nada tem. Né? Ele o será, não duvideis, e arrastarás. Aqui, desculpa. Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim, aquele que levanta sua enxada? Né? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. Então, estou falando, aquele que faz mau uso dos recursos, vão responder por aquilo que escolheram. Né? A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregado. Então, a inteligência que nos é concedida, ela deve frutificar em favor do bem, né? Bem empregado. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente,
muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmo. Um mau uso, né? O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Então, aquilo que nos foi dado, nos pode ser tirado. Né? Então, hoje somos os, vamos dizer, carrascos, amanhã seremos aqueles que sofrerão as consequências. É aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, guarde a sua espada. Aquele que matar pela espada, morrerá, perecerá pela espada. O que é isso? É as leis de Deus, a lei de causa e efeito. Aquilo que a gente faz, retorna. Deus não está falando, eu vou te castigar. Não, você está fazendo uma escolha e essa escolha tem uma consequência. Normalmente a consequência ela vem em cima daquilo que nós erramos para o nosso aprendizado. Mas nada passa batido, né? Sempre tem uma consequência. Então a gente tem que entender isso. Se nós fomos colocados numa posição em que poderíamos gerar crescimento e prosperidade e usamos tudo isso para o nosso orgulho, infelizmente enterramos o nosso tesouro e teremos que responder por essa falta, por essa displicência. Né? Então, é a vida nos ensinando a reparar, a acertar, a se melhorar, e quando começarmos a andar no trilho correto, vem a felicidade, né? Por isso que é dito que aqueles que seguem, que obedecem às leis de Deus, eles estão mais próximos da felicidade, porque não tem necessidade de reparação. Aí nós podemos viver da alegria imperecível do Espírito. Né? Alguém gostaria de trazer algum ponto que acha interessante a gente estar comentando? Tudo certo? Bom, é um capítulo interessante, né? É a nossa realidade. Basta a gente compreender o mecanismo, né? Quando a gente entende o mecanismo, fica mais fácil de, quem sabe, cuidar aí um pouquinho das nossas condutas, daquilo que nós fazemos, a responsabilidade das nossas escolhas. Né? E o orgulho, como foi colocado, né, ele é um grande entrave da nossa caminhada de espíritos. Né? Às vezes nós nos revestimos de uma máscara que nós não somos realmente aquilo, né? E nos colocamos num lugar onde não merecemos estar, e isso com certeza é prejudicial para nós. Então, possamos agradecer mais uma vez pela oportunidade do estudo, do amparo que estamos recebendo desde de irmã Anastácia e da sua equipe, agradecendo em especial aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, aqueles que estão à distância, possam receber aqueles irmãozinhos que estão nos nossos tratamentos, a visita da espiritualidade amiga, o cuidado de cada um deles, de seus lares, de seus tutores, aqueles irmãos também que estiverem nos acompanhando, que estejam necessitados de auxílio, possam também deixar o seu nome nos comentários, mandar para nós aí aquilo que necessitam para que possamos, naquilo que nos for permitido, amenizar as suas dores, ou pelo menos levar um pouquinho das nossas melhores vibrações a cada um deles. Pedimos a permissão então para encerrar essa etapa dos nossos trabalhos, e aqui nós vamos seguir para os nossos passos presenciais. Que Jesus continue nos envolvendo, nos iluminando, nossa Mãe Maria também possa estar nos amparando, assim como a irmã Anastácia da sua equipe. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.